Boa noite a todos. Bem-vindos aqui em mais uma palestra nesse ciclo de palestras da ESB. É um prazer ter vocês conosco. Hoje a gente tem a honra aí de ter a palestra do João, uma das figuras mais importantes aí da ESB. Prazer estar com vocês. Antes da gente iniciar, antes do João iniciar, fazer uma rápida apresentação da ESB. Só 2h30 de AESB, depois mais 5 horas de João falando de impressão 3D. Vamos lá, gente. A AESB, a Associação dos Ex-Alunos da Escola Senai Suíço Brasileira, ela foi criada em 2016 com o grande objetivo de devolver à sociedade parte dos benefícios que nós obtivemos durante o período em que nós estávamos no Senai. Foi a grande formação dos aesbianos, aí, a grande primeira formação de nós aesbianos. A AESB tem uma série de programas, os programas de palestras e workshops, que até o início desse ano ocorriam presencialmente, como o João já falou. Hoje a gente tem a honra de estar com o Bitinas aqui, que inaugurou nosso ciclo de palestras online, e hoje a gente tem feito, até agora que nós nos habituamos com a ferramenta, temos feito 1 ou 2 palestras mensais, não só para os associados da ESB, mas também para os nossos convidados, para o público em geral. Além disso, a ESB tem outros programas, o programa do Jovem Aprendiz, que é um dos alicerces aí da ESB dentro do conceito do devolver, que consiste em apoiar jovens em condição de vulnerabilidade a ingressar nas escolas do Senai. Além desse apoio, a gente apoia outras organizações que capacitam os garotos para realizarem a prova, o exame de seleção. Além disso, a gente trabalha a contratação desses jovens como aprendizes em empresas parceiras da ESB e também propicia um programa de mentoria aos jovens durante o período em que eles estão na escola e, às vezes, até prolongando isso, enfim. Hoje a gente tem o prazer de ter o Vinícius aí conosco, não sei se tem mais algum garoto ou garota, mas a gente tem o Vinícius participando da palestra hoje aí, que foi um dos jovens que participou do nosso programa. Prazer ter você conosco, Vinícius. Enfim, a gente faz uma série de eventos com a turma, essa é a recepção de uma turma no início do ano. Adicionalmente, a ESB também tem um outro pilar, que é apoiar associações na área de saúde, e a principal parceria da ESB hoje é com a ACD, onde nós fazemos, obviamente sem custo nenhum para a ACD, um programa de apoio tecnológico e de gestão. Para quem não sabe, a ACD produz próteses e órteses em suas oficinas, e algumas pessoas da ESB participam aportando tecnologia, aportando conhecimento, também intermediando doações de outras empresas para os programas da ACD. Durante a pandemia, por iniciativa do João, que é o nosso palestrante hoje, o João começou, na verdade, imprimindo os suportes das face shields em impressora 3D. Depois disso, o João trouxe esse projeto para a ESB, isso tomou uma proporção diferente. Nós fizemos uma arrecadação de recursos, doamos uma ferramenta para a ACD, para a produção dessa estrutura do face shield, e depois seguimos adiante fazendo doações de máscaras aí em diferentes instituições, mais de 70 instituições, cerca de 7.000 máscaras. A ESB tem um estreito relacionamento com o Senai, com todas as escolas, mas, sobretudo, com o Ari Torres e com o Suíço Brasileiro, que são as escolas localizadas ali na região sul, em Santo Amaro, e a ESB apoia as iniciativas do Senai através dos seus associados. Aqui tem alguns exemplos, o Alberto, que está conosco hoje, intermediando doações e comodatos de equipamento para contribuir com a atualização do parque das escolas do Senai. Além disso, a gente também tem alguns eventos beneficentes, onde a gente arrecada recursos para a associação. Esse ano não conseguimos fazer, por motivos óbvios, 2 almoços, 2 feijoadas que já se tornaram aí rotina, já são eventos do calendário da ESB, e, enfim, há outras formas de você contribuir conosco, associando-se à ESB,
patrocinando projetos, contratando nossos jovens aprendizes, disponibilizando o seu tempo, é uma coisa fundamental para as iniciativas da ESB, divulgando a ESB em suas redes sociais, nos seus contatos. Tem aqui o nosso site, tem aqui o nosso e-mail de contato. Quem tiver interesse pode solicitar aqui no chat o nosso relatório anual de 2019, está disponível, a gente pode passar para vocês. Enfim, queria agradecer a todos. Todos que estão na lista de participantes identificados com a ESB anteriormente ao nome, são pessoas que podem ajudá-los e fazer com que vocês conheçam melhor as ações da ESB. Era isso. O João é um membro fundador da ESB. As nossas palestras não estão restritas a membros da ESB. Nós temos o Bitinas, que está aqui conosco, que já fez uma das palestras, mas hoje a gente vai aproveitar aí a expertise do João para fazer essa nossa última palestra do ano, falando aí dessa... O João não bebe, mas falando dessa cachaça do João aí, que é a manufatura aditiva, a impressão 3D. Obrigado, João. Prometo não falar mais nada. Boa palestra aí. Obrigado a todos. Obrigadão aí, Cláudio, pela abertura, né? É uma honra para mim participar dessa entidade que é a ESB. E hoje está cheio de gente da ESB aqui, como em todas as palestras. E muito obrigado a todos os participantes das nossas palestras, não só da de hoje, mas de todas as outras que a gente tem acumulado a cada palestra. A gente está angariando mais pessoas para estarem trabalhando junto conosco aí. Bom, só fazer uma breve apresentação, né? Meu nome é João Alexandre, eu me formei no Senai Suíço Brasileiro em Mecânica de Precisão na turma de 1984, posteriormente eu estudei engenharia, não me formei em engenharia, mudei para o curso de análise de sistemas, me formei em análise de sistemas, e de uns anos para cá, dentro da área de informática, nós descobrimos um braço que mistura um pouco da tecnologia do computador com a utilização industrial de um equipamento que são as impressoras 3D, né? E gostei muito quando conheci o Emanuel, que está aí, é o meu grande mestre, o cara que me trouxe para dentro dessa área, gostei e comecei a desenvolver um trabalho dentro dessa área. E me especializei em 2 setores que eu costumo trabalhar, que é indústria e educação, e hoje é exatamente o que a gente vai ver na nossa palestra. Nós vamos ver aí como a educação e a indústria estão estreitamente ligadas no desenvolvimento da tecnologia. Então, para a gente começar, para quem não sabe exatamente o que é impressão 3D, a impressão 3D é uma forma rápida de se produzir uma peça, desde que você já tenha o desenho da peça feito, um desenho feito em 3D. A impressora ela tem uma grande vantagem, que ela tem a simplicidade, que ela não tem que ser programada para produzir uma peça. Uma vez que você tem um desenho, você envia o desenho para a impressora e ela se vira em produzir aquela peça. Ela não tem uma programação, não tem uma linguagem dentro dela, simplesmente você mandou e ela faz. Dentro da indústria, o pessoal não gosta muito de usar o termo impressão 3D. O pessoal gosta de usar mais o termo manufatura aditiva ou prototipagem também, né? E que, entre outras coisas, né, o processo de fabricação da impressora 3D é o processo mais eficiente no aproveitamento do material. É um dos processos que menos você gasta material, menos você desperdiça material no momento da fabricação. Algumas pessoas não estão familiarizadas com os termos manufatura aditiva ou manufatura subtrativa. Então, eu vou passar 2 videozinhos aqui, 2 equipamentos, um de manufatura aditiva e outro subtrativa, fabricando a mesma peça, e vocês vão entender por que um chama aditiva e outro chama subtrativa. Como vocês podem perceber, essa é a impressora 3D, ela está depositando material para formar a peça, ou seja, por isso se chama manufatura aditiva. Ela vai adicionando material para dar cara à peça que você está fabricando.
Então, vocês viram que começa do zero, ela vai depositando material camada a camada até concluir a peça. Na manufatura subtrativa, o processo é o contrário. Você vai pegar um bloco de material e vai começar a remover material para dar formato à peça. Opa, que eu passei. Essa máquina que vocês estão vendo é um centro de usinagem CNC. É uma máquina que ela requer uma programação para poder gerar a peça, né? Um processo um pouquinho mais complexo aí para produzir, ser do desenho da peça chegar ao produto final. Vocês estão vendo aí quanto material está sendo jogado fora durante esse processo, né? Legal, né? Então, aí deu para ver bem a diferença de um processo para o outro. A impressora começou, ela tem um bico fininho ali que vai depositando material, ela usou esse mesmo bico do começo ao final da peça. Enquanto a outra, vocês perceberam que ela teve que ir trocando de ferramenta, né? Colocando umas fresas mais finas, fresas mais grossas, para conseguir fazer alguns detalhes da peça. Então, é por esse motivo que a impressão 3D também é conhecida então como manufatura aditiva. Bom, o que é o processo em si, né? Como é que funciona a impressora 3D? Ela vai pegar uma peça que você tem o desenho em 3D e vai dividir essa peça em centenas ou até em milhares de camadas e vai enviando para a impressora comando camada a camada. Desenha uma camada, sobe, desenha mais uma camada, vai subindo e vai formando como são esses objetos que vocês estão vendo. Aqui as camadas, obviamente, foram bastante ampliadas para a gente entender como que é o processo, tá? Mas basicamente é isso. É uma formação de camada a camada nas peças. Hoje existem diversas tecnologias de impressão 3D, né? Essa que vocês viram funcionando ali chama-se FDM, né? Fused Deposition Modeling, que é basicamente a deposição de material plástico de forma ordenada, para formar um modelo, né? Então, essa é uma das tecnologias, é a tecnologia mais popular e a tecnologia mais limpa, eu diria, de fabricação, de todos os processos de fabricação por impressão 3D. O SLA foi o primeiro sistema que foi inventado de impressão 3D. Ele pega uma resina líquida, ela recebe um feixe de laser, e onde ela recebeu esse feixe de laser, a resina vai endurecendo. E vai sendo feito isso camada a camada também, até formar a peça. O DLP, Direct Light Projection, ele funciona num sistema muito parecido com o SLA. A diferença é que, em vez de ele emitir um raio de laser desenhando a camada, ele já bate como se fosse um flash, já bate a camada inteira uma luz e endurece a camada da peça por inteiro de uma vez só. Ele não faz um desenho, não tem um laser que vai traçando a peça. O DLP já gera a camada inteira de uma vez. Também endurecendo uma resina que você quer fotossensível. O SLS, Selective Laser Sintering, é o processo de sinterização a laser. Esse é um processo bastante interessante que ele a impressora ela gera uma camada de pó de algum material, pode ser plástico, pode ser cerâmica, pode ser N polímeros aí,
e ela pega e solta um feixe de laser que endurece a camada. Ela vai endurecendo, depois solta outra camada de pó, vem o laser, endurece a próxima camada e vai fazendo isso camada a camada também até formar a peça. O DMLS é um processo exatamente igual ao SLS, só que ele é focado para utilizar pó metálico, né? A diferença básica é a potência do laser, né? Para você sinterizar um polímero, você não precisa de uma potência tão grande quanto para sinterizar metal, você sinterizar aço, você sinterizar cobre, seja lá o material que você estiver usando, né? Então, é o mesmo processo. Põe uma camada de pó de um metal, endurece aquilo com um raio laser, né? Na verdade, que microscopicamente, se a gente for olhar, ele está fazendo uma fusão das moléculas ali, dessas partículas de pó, e vai fazendo isso camada a camada. O Long Laminated Object Modeling é um processo bastante curioso, que ele é um processo que também é feito camada a camada, só que a diferença é que é utilizado folha de papel. Ele vai recortando as folhas de papel e colando uma folha sobre a outra. E com isso também forma a peça. O interessante desse processo é que a peça pode ser colorida, porque ao mesmo tempo que corta o papel, já vem como se fosse uma impressora jato de tinta e já pinta as bordas do papel que vão ficar à vista. E depois vai colando uma em cima da outra, gera uma peça na cor que for determinada. O 3D Power Binder é um processo também de produzir peças por pó, só que esse aqui é o seguinte, você pode utilizar basicamente qualquer pó. Você pode colocar café, farinha, polvilho, né? O pó mais utilizado normalmente nesse processo aqui é o gesso, porque o pó de gesso é o que tem as partículas mais finas, então, consequentemente, consegue um acabamento melhor. Então, como é que funciona esse processo? Ele forma uma camada de pó, do pó que você colocou na máquina, e vem um cabeçote e joga uma cola formando a camada. Ele vai desenhando a camada, o cabeçote, espirrando uma cola. Aquela cola endurece, a camada está formada, vai, derruba mais uma camada, joga mais uma camada de pó, endurece com cola e assim vai fazendo o processo. Esse processo também permite fazer peças coloridas. E o último processo aqui, o MJM e o PJM, que é o Multijet Machine ou Polyjet Machine, esse é um processo onde são espirradas gotículas de resina em cima de uma mesa e passa uma luz UV e endurece aquela resina. Faz uma próxima camada, espirra mais umas gotículas na próxima camada, endurece e vai fazendo camada a camada dessa forma, como se fosse uma impressora jato de tinta convencional, só que ela não trabalha só no sentido XY, digamos assim. Ela trabalha no eixo Z também, que é o eixo da altura. E essa é um dos sistemas, é o sistema mais avançado que existe hoje em dia, porque ela permite trabalhar com diversos materiais simultaneamente. Então, se você tiver uma peça que partes dela é rígida, partes dela é flexível, você consegue ter num mesmo projeto, imprimir de uma vez só essa peça com diversas propriedades de materiais numa mesma peça. E também imprime em colorido. Aqui eu coloquei alguns exemplos de peças que podem ser produzidas em cada um dos sistemas. O FDM, né, que foi aquele primeiro que a gente mostrou no videozinho. Aqui é um exemplo, imprimir um capacete, que esse capacete é o capacete que a gente está trabalhando junto com a ACD para desenvolver, né? Depois nós temos as bioimpressoras, que são impressoras que utilizam material genético para poder trabalhar, material de tecidos que nós temos no nosso corpo mesmo, são as bioimpressoras. Essas impressoras, elas estão em fase de desenvolvimento, né? Ainda é uma coisa bastante experimental, mas já existem alguns institutos que conseguem imprimir pele, por exemplo, para colocar numa pessoa que teve uma queimadura, teve um câncer, enfim, repor, já é um caso de utilização prática mesmo desse tipo de impressora. Essa PJM, né, que é a Polyjet Machine, ela permite fazer peças como vocês estão vendo aqui, ó. Essa cabeça aqui, quem teve a oportunidade de assistir a palestra presencial nossa, nós levamos lá, essa cabeça ela é feita em volta do material que é totalmente transparente, a gente consegue enxergar todas as partes internas dessa cabeça, e quem apertava a língua desse boneco aqui, a língua é mole, como se fosse uma língua de verdade, né? Então,
esse é um exemplo de até que estágio a gente consegue hoje chegar. Esse aqui seria, eu diria que seria o estágio mais avançado, se consegue chegar com impressoras 3D. Depois aqui embaixo nós temos o SLA, né, que está vendo uma peça, que ela é uma peça rígida, está saindo de dentro de uma resina líquida. E aqui o long, que é aquele que eu falei, que aqui embaixo, se vocês repararem, tem uma pilha de papel aqui, que é o resultado da colagem de várias fatias de papel para formar uma peça. E o SLS, que é a sintetização a laser, ele gera peças, não sei se chega a dar para vocês perceberem, mas são peças que são levemente porosas, né, em função do próprio processo. E agora vamos falar das aplicações da impressão 3D, tanto na área de educação quanto na área da indústria. Então, primeiro vamos falar um pouco sobre educação. Por que usar a impressão 3D na educação? Tem um filósofo norte-americano, né, que ele fala o seguinte: para se aprender, deve-se fazer experiências de busca, investigação, comprovação, observação e reflexão. Quer dizer, para você ter uma experiência educacional completa, você tem que passar por todas essas etapas, né? Aquilo tem que se tornar uma experimentação para que aquilo realmente seja um aprendizado forte em você. E a atitude mais importante a ser formada é o desejo de continuar a aprender. As funções do professor hoje são orientar, guiar, estimular e iluminar, né? Então, a gente tem que usar a impressão 3D da educação exatamente para causar essa motivação, para o aluno projetar alguma coisa e depois aquilo ser construído, ele vê o resultado daquilo na prática, né? Tem um provérbio chinês que eu gosto muito, né, que é: saber sem fazer ainda não é saber, né? Eu nunca conheci alguém que apenas escutou alguma coisa e já aprendeu, né? A pessoa ela teve que fazer, senão ela não memoriza, ela realmente não tem a experiência de saber o resultado daquilo que ela está aprendendo. E hoje existem alguns desafios dentro da área educacional, né? Que é a tecnologia versus o professor, né? A gente tem alguns conflitos em função disso dentro de sala de aula, né? O primeiro é o seguinte: o Google, ele sabe mais do que qualquer professor. Se você chegar e perguntar para um professor assim: olha, eu quero saber a latitude e longitude da capital da Mauritânia, né? Obviamente, o professor não vai saber dar uma resposta. Só que se você digitar isso no Google, ele te responde em menos de meio segundo, né? Então, hoje a questão não está mais no professor ter que saber tudo, né? Só que o Google, ele não ensina, né? O Google você vai pesquisar nele, mas você não vai desenvolver um aprendizado através do Google. Ele não ensina melhor que um professor. O professor sempre vai ser o ponto-chave do aprendizado. Então, o professor sempre despertará a curiosidade do saber, né? Não adianta o aluno ter o Google na mão se ele não souber o que pesquisar, se ele não tiver a pergunta certa para fazer para o Google não vai servir para nada para ele, né? Então, o professor é o cara que hoje a grande função do professor é guiar o aprendizado do aluno. Não é mais tanto a função de dar informação. Dar informação, o aluno busca essa informação no Google, né? Então, mas ele tem que ser guiado. Uma coisa que é muito importante, né? A tecnologia importante, o aluno não busca sozinho. Isso é uma coisa que é fundamental, né? O aluno, ele, se por conta própria, o que normalmente a maioria dos alunos eles sabem fazer bem na parte de tecnologia? Sabe postar no Facebook, no Instagram e não sei mais aonde, tudo ao mesmo tempo, né? Sabe fazer uma série de coisas, sabe pesquisar música, tocar não sei o quê, mas aquela tecnologia que vai ser importante para a formação profissional, para o ensino dele, dificilmente ele consegue buscar sozinho. Então, essa é uma das missões que os professores têm hoje, é de colocar diante dos alunos as tecnologias que vão fazer diferença positiva na vida dele. Então, a ideia aqui que é desenvolver uma curiosidade focada na aplicação. Não desenvolver a curiosidade por desenvolver, né? Só se tornar o aluno curioso. Tem que ser curioso para resolver alguma coisa, para pôr alguma coisa em prática, né? E existe uma metodologia chamada STEAM, que é uma metodologia que ela já é muito adotada nos Estados Unidos, ela começa a ser adotada aqui no Brasil também,
que é a STEAM, basicamente, é a abreviatura de Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics, né? Que é a ideia de fazer a integração das matérias, você não aprender mais as matérias de forma isolada, você aprender as matérias de forma combinada. Então, a ideia, o que é? O aluno não vai mais aprender na aula de história simplesmente aonde tem uma pirâmide, por que aquela pirâmide está ali, quem a construiu. Ele vai também ter oportunidade de, na aula de matemática, descobrir as medidas daquela pirâmide para calcular a área e calcular um volume daquela pirâmide, por exemplo. Ou então, na aula de física, ele tem que calcular, usar o modelo da pirâmide para calcular como que o pessoal levantava aqueles blocos de várias toneladas, né? Então, o cálculo que a gente sempre achou meio... Para que eu vou usar isso um dia, né? O de ponto de apoio e alavanca, vai ser fundamental para uma pergunta que o professor pode fazer do tipo: com 2 pessoas de 70 quilos, precisa de uma alavanca, que tamanho e qual o ponto de apoio para levantar um bloco de 1 tonelada? Então, a ideia do STEAM é essa: você, quando for aprender a respeito de um determinado assunto, explorar todas as disciplinas que podem dar informação a respeito daquele assunto. Uma estatística muito interessante que a gente tem é o seguinte: é quanto a gente consegue memorizar depois de 2 semanas que a gente aprendeu alguma coisa, né? E essa estatística deixa muito claro, né, que aquilo que você leu, você só vai memorizar 10% após 2 semanas. Aquilo que você ouviu, você só memoriza 20%. Aquilo que você viu, 30%. Aquilo que você viu e ouviu, né, ou seja, assistiu, você memoriza 40%. Você memoriza 70% daquilo que você diz, mas você memoriza 90% daquilo que você faz. Então, a grande importância de você ter um laboratório numa escola, você ter atividades práticas na escola, é porque aquilo que você faz, você guarda, você memoriza. Então, está aí, né, a forma mais eficiente de engajar alunos é dando-lhes problemas e projetos da vida real para solucionarem, né? Então, a grande graça que a gente tem hoje de implementar uma impressão 3D é dar para os alunos realmente desafios, dar alguns projetos que eles vão ter que fazer e resolver algum tipo de problema. Então, aqui a gente dá alguns exemplos de algumas atividades que a gente desenvolve hoje nos nossos projetos com impressão 3D. Então, aqui a gente imprime, coloca na impressora uns conectores, e com esses canudinhos de plástico, nós conseguimos montar estruturas usando esses conectores e os canudinhos. Então, a gente pode colocar para os alunos um desafio que a gente quer ver qual é quem consegue construir a maior torre usando esse material, ou quem consegue construir uma estrutura que resista a mais peso sendo colocado em cima deles. Então, é uma atividade prática que o aluno vê um objetivo naquilo que ele está fazendo. Esse aqui também é um exercício muito bacana que a gente dá para os alunos fazerem. Eles têm que desenvolver uma casa com colunas que vai resistir a um tsunami. Então, é muito legal, porque os alunos podem comparar. Alguns alunos vão fazer uma casa com umas colunas bem grossas embaixo, outros vão fazer com umas colunas finas, e aí a gente depois coloca lá um aquário, por exemplo, e joga água para ver se a casa vai resistir como se fosse um tsunami. E isso é legal porque quebra alguns paradigmas, né? O grupo que fez a casa com as colunas bem grossas, a água leva embora, a água põe muita resistência naquelas colunas. Aqueles que fizeram colunas fininhas, a água passa direto e não derruba. Então, isso é uma coisa interessante, a impressão 3D está aí para provar que existem paradigmas a serem quebrados, né? Nem sempre a coluna mais grossa é que vai ser a melhor para um determinado projeto. Estudar volumes e geometrias. Quando a gente imprime alguns objetos em impressão 3D, com dimensões variadas, ele é muito interessante para ficar mais claro para o aluno algumas questões geométricas e algumas questões de dimensão. Então, imagina que você tem um cubo com uma determinada dimensão e você fala para o aluno o seguinte: olha, quantos cubos desse aqui, vamos imaginar que esse cubo tivesse 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Se eu pegar e dobrar as medidas desse cubo, quantos cubinhos desse de 1 centímetro vão caber dentro desse cubo de 2 por 2 por 2?
E a primeira resposta que vem automática na cabeça é que cabe o dobro, né? Ah, dobrou a medida, cabe o dobro. Mas não, quando a medida é tridimensional, né? A gente tem lá um cubo menor com outro cubo com o dobro das medidas. Quando a gente vai ver o resultado, na verdade, cabem quantos? Cabem 8 cubos dentro de um outro cubo que tem o dobro das medidas, porque a medida é cúbica, né? Ela foi ampliada nos 3 sentidos. Então, isso é uma coisa que às vezes é muito difícil para um aluno imaginar e ver só num desenho. Agora, se você pegar um cubinho de 1 por 1 e colocar junto de um cubo de 2 por 2, fica muito fácil para ele perceber que a multiplicação não é por 2 e que a multiplicação foi por 8. Uma outra atividade muito interessante de se desenvolver com impressão 3D na escola é você entregar para o aluno parte de um projeto e pedir para que ele complemente. Isso aqui é um exemplo de um carrinho que ele é movido com a força do ar de uma bexiga. A gente prende uma bexiga naquele... Quando a gente solta o ar, o carrinho se desloca para frente, né? E qual que é o grande desafio que a gente dá para os alunos aqui? A gente imprime já o carrinho para 3 ou 4 grupos que tenham se formado na turma, na classe. Só que a gente pede para eles desenvolverem as rodas do carrinho. Então, o que vai acontecer? Né? Aqui alguns modelos de rodas aí que os alunos desenvolveram. Um vai desenvolver uma roda lisa, o outro vai fazer uma roda vazada, um vai fazer uma roda fininha, como essas que estão aí no exemplo, outros vão fazer uma roda, por exemplo, larga e baixa, como a roda de um Fórmula 1, e depois o que acontece? A gente imprime essas rodas, montamos os carrinhos com as rodas que eles desenvolveram, e aí nós vamos ver o resultado, né? Vamos fazer uma competiçãozinha entre eles, qual carrinho que vai vencer a corrida. Então, naturalmente, o que vai acontecer? Esse carrinho que tem as rodas fininhas e vazadas, a roda ela é bem leve, ela tem pouco atrito com o chão, provavelmente esse carrinho vai ser o que vai andar mais rápido. No entanto, nós vamos ver um outro probleminha, vai ter um vídeo agora, posteriormente, que a falta de atrito também causa falta de direção no carro. Então, provavelmente, aquele outro que fez a roda mais larga, o carro vai se dirigir para a linha de chegada, mas com uma direção mais reta, né? Então, vamos ver agora aqui um videozinho já do carrinho funcionando. Okay, we're recording. Tá vendo? Chegou lá no final, o carrinho desviou a trajetória dele. Então, isso é muito legal, porque com a impressão 3D, você dando essas possibilidades de os alunos criarem com muita facilidade diversos projetos, você consegue comparar as diferenças de resultado em cima das diferenças de projeto. Eles vão entender que não tem um projeto melhor ou um projeto pior, eles vão ter um projeto mais adequado àquela situação. Então, essa é uma das atividades que a gente gosta de desenvolver dentro da área educacional. Agora, o que a gente pode desenvolver com impressão 3D, ou melhor, vamos mudar a chave, né, de impressão 3D para manufatura aditiva, né? O que a gente pode desenvolver com a manufatura aditiva aqui dentro da indústria? Né? Então, uma das principais, né, eu diria que é a principal aplicação da impressora 3D, é na fabricação de protótipos, tanto para validação de design, de medidas ou funcionalidades de alguma peça ou de algum produto. Quando a gente terminar a apresentação, eu vou ter algumas peças para apresentar para vocês, que vai ficar muito claro os benefícios que a impressão 3D ela traz no momento de nós criarmos um protótipo. Uma peça como essa que vocês estão vendo na tela, quem é da área industrial sabe que uma peça dessa para sair um protótipo pode demorar meses, porque essa é uma peça que você tem que fazer um molde, você vai ter que fundir essa peça, ela vai ter diversas operações depois da fundição, ela vai ter usinagem de fresa, de furos, de rosca, é uma série de pós-processos que pode levar essa peça a demorar meses até você ter um modelo pronto. Através de uma impressora 3D, um protótipo como esse sai de um dia para o outro. Então, você encurta infinitamente aí o prazo de entrega de um protótipo. Fabricação de pequenos lotes. Vamos imaginar que você quer lançar no mercado um produto, e esse produto ele tenha lá umas 10 peças de plástico. Como que normalmente uma peça de plástico ela é fabricada? O processo mais convencional é o processo de injeção, né? Só que para você injetar peças de plástico, você tem que fazer moldes. E moldes de injeção são
são ferramentas extremamente caras de serem fabricadas. Então, imagina que você está querendo fazer um teste no mercado, você tem um produto, ele tem lá 20 peças plásticas, você vai ter que fazer 20 moldes para injetar 50 pecinhas de cada modelo lá. Não dá, isso é muito caro, isso se torna, às vezes, inviável você fabricar um produto que você não tenha certeza se vai pegar no mercado. Então, o que acontece? Você produz as peças de plástico com impressora 3D. Né? Escolhe um dos sistemas, pode ser o FDM, pode ser SLS, enfim, o sistema que você achar que é melhor para fabricar essas peças, você fabrica o lote a um custo infinitamente menor do que mandar fazer moldes dessa peça. Né? E você pode até fazer grandes lotes. Já existe uma tendência do pessoal cada vez menos querer mandar fazer moldes. Então, existem alguns locais que existem chamados fazendas de impressão 3D, onde você tem lá 40, 50, 100 impressoras 3D colocadas uma sobre a outra, lado a lado, empilhadas, onde você dá um comando para imprimir uma peça em uma e todas as outras seguem fazendo exatamente a mesma peça. E aí você consegue obter uma certa produtividade de volumes maiores utilizando impressora 3D. Uma outra aplicação interessante aí da impressora 3D é para a fabricação de gabaritos, tanto para montagem de peças, desmontagens, colagens e medições. Quando você vai montar um produto, vamos imaginar um secador de cabelo, por exemplo, né? Uma peça, um equipamento fácil da gente imaginar. O secador de cabelo, ele tem um formato, a carcaça do secador é um formato totalmente irregular. Então, quando você coloca lá o secador de cabelo em cima de uma mesa, para você colocar ali o motor, resistência, interruptor, passar os fios, ele tem que estar muito firme. Então, o que acontece? Você precisa fazer uma ferramenta que acomode aquela carcaça de maneira a ficar fácil do operador trabalhar. Esses moldes, digamos assim, que encaixam essas peças, também costumavam ter custo muito alto para serem fabricados. Eles normalmente eram usinados, né, através de uma máquina CNC, que retirava, né, uma parte do material, podia ser de aço, podia ser de alumínio, podia ser de madeira, de plástico, né, e era muito custoso você gerar isso. Hoje, com a impressora 3D, e um detalhe ainda, né, se você fizesse um desses moldes metálicos, a empresa normalmente tinha até que manter isso aí guardado, né, aquilo virava um patrimônio da empresa. Né? Hoje você faz um molde desses de impressão 3D para fazer montagem de peças, passou o período que está sendo montado aquele produto, você pega e descarta esse molde, você não tem que ficar guardando, você não tem que ter um local. Se amanhã ou depois resolverem fabricar novamente, você imprime ali em algumas horas novamente o molde, mas você não tem todo aquele custo de manter armazenado por anos ali um produto que você usou por apenas um intervalo de tempo. Uma coisa que eu não falei para vocês, pessoal, agora é o momento do amor, né? Estão vendo que bonito aí, né? Uma das coisas que hoje a indústria ela busca muito é fazer customizações, fazer personalizações. Então, a gente tem peças, tem certas partes de alguns automóveis que o pessoal permite você escolher, não, eu quero que a parte interna da porta do meu carro ela seja ondulada, ou ela seja quadriculada, ou ela seja, enfim, uma textura qualquer. E tem algumas indústrias automobilísticas, aqui no Brasil ainda não vi, mas já vi fora, que permite você chegar lá, você compra o carro num dia, pede, eu quero o interior com tal textura, eles imprimem na própria concessionária, 2 dias depois, quando você for pegar o carro, com o documento, com tudo, já está fabricado e encaixado as peças no carro, personalizado do jeito que você quer. Esse é um tipo de operação que só com impressora 3D dá para você viabilizar. Então, essa parte de customização também é muito importante. Uma outra coisa que eu não falei logo no começo é o seguinte, vocês perceberam, eu falo muito, né? Eu vou falando, não paro nunca, né? Se alguém tiver qualquer dúvida, tiver qualquer questionamento, pode abrir o microfone e fazer perguntas a qualquer momento, tá? Pode interromper, que é melhor perguntar na hora que depois deixar para o final, que depois a gente já acaba até esquecendo o que gostaria de perguntar, tá legal? Bom, seguindo, produção de peças de reposição que não são mais encontradas. É muito comum na indústria quebrar determinadas peças de algumas máquinas
e a indústria tem uma dificuldade muito grande de repor aquela peça. Por quê? Porque a máquina, às vezes, é muito antiga, ela já não é mais fabricada, você não consegue comprar peças de reposição para ela. O fabricante faliu, fechou, também você não vai mais conseguir comprar peças para essa máquina, né? A máquina, por exemplo, é importada, e quando você chegou lá na assistência técnica, eles falaram, olha, essa peça chega daqui 60 dias que eu vou importar essa peça. Imagina você ficar com a máquina parada 60 dias. Então, a impressora 3D também, ela se encaixa muito bem para a gente fazer o que a gente chama de engenharia reversa. Pegar uma peça que você tenha lá, tira as medidas da peça, refaz o desenho em 3D e reimprime aquela peça. Poucas horas depois você vai ter essa peça disponível para você. Só para ter um exemplo, a peça da esquerda aqui, essas pecinhas verdes, elas são umas alavancas que vão numa máquina de ensacar ração, né? E elas tinham, inclusive, um desafio que você pode perceber que dentro delas tinha uma porca metálica, que é justamente porque essa peça é parafusada na máquina. E parafusar direto no plástico não dá certo. Então, a peça da esquerda ela está cortada para você ver como, na real, é a peça da direita que está fechada, tá? Uma outra aplicação, miniaturas para treinamento. Eventualmente, você precisa treinar uma equipe em um determinado equipamento, precisa dar explicação, mas aquele equipamento ele é muito grande, ele não tem como eu trazer para dentro de uma sala de treinamento. Então, você pode pegar alguns equipamentos e imprimir em tamanhos reduzidos, porque vai dar para entender a funcionalidade dele, independente do tamanho. Então, aqui eu tenho 2 exemplos de clientes que nos pediram peças. Os 2 aqui são modelos de sistemas de válvula. O da esquerda, ele já foi até, inclusive, impresso em corte, porque eles queriam mostrar a funcionalidade de dentro desse equipamento. Quando fechava uma válvula, para onde que desviava o líquido, quando fechava outra, para onde que o líquido era desviado, como que era o funcionamento interno. E essa peça para a direita tem uma curiosidade que é o seguinte, é um equipamento que ele foi feito como modelo para realidade aumentada. Esse é um equipamento que tinha dentro do cliente, são válvulas de um gasoduto, e que todos os funcionários da manutenção dessa empresa têm um sistema de realidade aumentada instalado nos seus celulares. Então, quando precisa ir lá fechar esse equipamento, e eles não sabem a sequência das válvulas, que essas válvulas têm que ser fechadas numa sequência pré-determinada, e eles não lembram isso, o que eles fazem? Eles apontam o celular para essa peça, e na tela do celular aparece uma pessoa fechando as válvulas, como se estivesse lá no local mesmo, né? E aí já fecha as válvulas na sequência correta. Então, para treinamento, para modelos de treinamento, também a impressora 3D, ela dá um show. Substituição de moldes de injeção e modelos de fundição. Essa aqui é uma aplicação também bastante interessante da impressora 3D, que é o seguinte, você tem que fabricar lá vamos imaginar um automóvel. Você vai ter que fabricar peças injetadas para esse automóvel durante toda a vida que esse automóvel ele for fabricado. O que vai acontecer num determinado momento? Em determinado momento, aquele automóvel ele deixa de ser produzido, e aí a produção dessa peça, que, por exemplo, era injetada 10 mil peças por mês, cai para 1.000 peças por ano, por exemplo, né? Então, onde é que está o problema disso? É que existe uma lei aqui no Brasil, que também é uma lei que é mais ou menos semelhante em todos os países do mundo, que quando um veículo ele sai de fabricação, por 10 anos a indústria tem que manter o mercado abastecido de peças para aquele carro, para ele não se tornar obsoleto. Não pode faltar peça de reposição. E aí, mas onde é que estão os problemas, né? Primeiro problema é o seguinte, antes fabricava 10 mil peças por mês, caiu para 1.000 peças por ano. Daí, no outro ano, caiu para 500 peças por ano, 400, 200, até que chega lá, perto dos 10 anos lá, está precisando fabricar 50 peças dessa aí por ano. E aí, tudo bem. Só que aí chegou lá no último ano, você resolveu, então, injetar 50, e o que aconteceu? Esse molde metálico, ele já se desgastou de uma forma, devido ao uso com o tempo, que ele não consegue mais fabricar a peça dentro das características que ela precisa ser fabricada. Ou ele já não dá mais o dimensional da peça, a peça já não está saindo do tamanho correto, ou a peça sai deformada,
ou esse molde começa a vazar material, ele não está dando mais a vedação que ele deveria dar no momento da fabricação. E aí você tem um problemaço. Imagina que essas pecinhas aí, ó, estão nesse molde, cada uma dessas pecinhas que estão aí devem custar, digamos, aí chutando alto, R$5, né? E aí esse molde não está mais conseguindo fabricar essas peças. O que vai acontecer? Você vai precisar mandar esse molde para manutenção. Você não vai poder deixar de abastecer o mercado, mesmo que seja um ano só que esteja faltando, você tem que abastecer o mercado. Aí o que acontece? Essas pecinhas, você precisa de 50 delas, que custam R$5 cada uma, e você manda esse molde para manutenção. A empresa de manutenção vai lá, olha o molde e fala assim para você, olha, a gente vai cobrar R$10.000 para dar manutenção nesse molde. Você acha que tem como você justificar no teu departamento financeiro que você vai gastar R$10.000 num molde para fabricar 50 peças de R$5? Você não vai conseguir justificar isso. Só que o que vai acontecer? Vai chegar o departamento jurídico e vai falar o seguinte, não, vocês vão ter que fazer isso aí sim, porque se vier um cliente nosso reclamar que não encontrou peça e colocar a gente num processo, eventualmente a gente vai ter que pagar 20 vezes esse valor aí para o cliente de indenização, né? O marketing vai falar a mesma coisa, pô, vai pegar mal para caramba o cliente nosso tentar ir lá comprar uma peça de reposição dentro do prazo que a gente deveria estar respeitando e a gente não está respeitando. Então, de uma forma ou de outra, o cara vai ter que fabricar essas 50 peças. Essa manutenção de um molde que vai custar eventualmente R$10.000 pode ser substituída de que forma? Alguns perguntariam para mim assim, não poderia imprimir essas peças em 3D? Poderia até imprimir em 3D, 50 pecinhas dessa era bem simples, né? Só que existe um problema de homologação. Quando você injeta a peça, quando esse veículo foi projetado, ele foi todo feito um teste de temperatura, teste de resistência, tudo em cima do quê? Da peça injetada. Ela é feita por um determinado processo de fabricação. Se você fabricar essa peça em impressão 3D, pode até ser que ela atenda. Só que você teria que homologar a peça tudo de novo. Imagina que você vai homologar uma peça de um veículo que já saiu de linha há 9 anos. Isso não vai acontecer nunca na empresa. Então, qual que é a forma que você tem? A forma que você tem, se você vai ter que injetar uma quantidade pequena de peças, é você gerar um molde de injeção na impressora 3D. Imprime o molde. O molde, obviamente, não vai ter a mesma durabilidade do molde. Eu só tenho alguém aí com o microfone aberto. Está entrando um sonzinho aí. Se puder desligar, agradeço. Obrigado. Então, a gente faz o molde com impressão 3D, que ele vai aguentar imprimir aquelas 50, até 100 peças, eventualmente, que o cliente precisa. Só que ele vai custar, eventualmente, sei lá, R$1.000, R$800 para ser impresso. Então, a gente tem esse tipo de alternativa também. E aí eu falei também aí de modelos de fundição. Acredito que muitos aqui já têm ouvido e muitos não têm ouvido falar em processo de fundição por cera perdida, que é um processo que ele funciona como? Você precisa produzir uma peça ou duas pelo método de fundição. Você vai derreter o metal dentro de um molde para gerar aquela peça. Fazer um modelo de fundição e fazer um molde bipartido, que você vai poder tirar a peça ali de dentro e tudo mais, é um processo um tanto quanto complexo, principalmente se você vai produzir uma ou duas peças. Então, existe material em impressão 3D que é semelhante ao que a gente chama de cera perdida, que é um sistema já muito antigo utilizado em fundições, onde você pega um molde com essa cera, você contorna esse molde todo com uma areia própria para fundição e gera o molde, só que a peça está lá dentro ainda. Mas essa cera, ela vai derreter, ela vai sublimar, ela vai evaporar no momento que o metal aquecido toca nela. Então, você tem lá um bolo de areia com um modelo lá dentro de cera. A hora que você joga o metal lá dentro, aquela cera evapora e o metal toma a posição daquela cera. Ele se acomoda onde a cera estava, formando a peça. E aí você perde o modelo, logicamente, mas rapidamente você tem aquela peça fundida. Então, também para fazer esses tipos de modelo de cera perdida, a impressora 3D se adequa muito bem. Ninguém entendeu uma pergunta até aí, pessoal?
eu vou ficar me achando, hein? Que tudo que eu falo se entende, né? Ô, João, eu tenho. Diga, Marcão. Essa questão, por exemplo, do molde, você só se preocupa ali no inserto do molde e você substitui o inserto, é isso? Não entendi, no molde de fundição, você está falando? Isso. Exatamente. No caso, no caso aqui do... Que nem... Sumiu o som. Oi, João, estou aqui. Oi, agora eu estou te ouvindo. Que nem no caso, aqui você, no exemplo, é um molde plástico, certo? Sim, certo. Então, aí você só substitui o inserto do molde e você consegue fazer espessuras diferentes para ele durar mais tempo, é isso? Ah, sim, você está falando no caso de molde de injeção. Sim, a gente consegue fazer o molde de acordo com com as espessuras dimensionais que vão ser injetados. Obviamente, a gente já sabe que vai ser uma produção pequena, né? Esse material, por exemplo, esse molde que está aqui, ele foi feito com o Digital ABS, que é uma resina que ela simula o ABS e ela tem uma resistência à temperatura muito alta. Então, com isso, a gente consegue injetar material plástico dentro dela. Beleza, João. Obrigado. Obrigado, Marcão, pela pergunta. Bom, agora uma pergunta, né, que o pessoal costuma nos fazer. Qual é o limite? Até que tamanho eu posso fazer uma peça em impressão 3D? Né? Então, existem impressoras de diversos tamanhos. E aqui tem um exemplo de uma máquina CNC, um comando CNC, que ela é controlada, né, por computador, e que eles adaptaram para ela se tornar uma impressora 3D. Então, vamos ver o tamanho dessa pecinha aqui. Então, dá para perceber que dá para a gente brincar com coisa bem grande também, com impressão 3D, né? Isso é um braço mecânico que foi adaptado ao extrusor na ponta do braço e feito controle pelo computador. Então, a gente praticamente hoje não existe nem limite de tamanho do que a gente pode fazer. O que vai nos limitar vai ser o espaço onde está a impressora, né? Que vocês viram que o tamanho do barco que foi impresso ali. João, tem uma pergunta Diga. aqui no chat, eu vou ler para você. Sobre a impressão 3D na educação, qual a formação do profissional que pode dar aulas para os alunos de impressão 3D? Pergunta da Marina Moraes. Olha, na verdade, qualquer formação que tenha a formação da pedagogia pode dar aula. O que a pessoa tem é que fazer, obviamente, um treinamento, um curso, para aprender a desenhar em 3D, adequar, porque dentro do projeto educacional, quando nós trabalhamos, já existem milhões de modelos prontos para serem utilizados na aula. Mas o mais legal é justamente você ensinar os alunos a criar os seus próprios projetos. E não é necessário uma formação muito avançada para aprender a desenhar para esse nível de aprendizado que a gente está falando. Normalmente, o profissional que já tiver alguma prática com desenho terá mais facilidade, né? A pessoa que já conhecer um pouco de desenho técnico e tudo mais, vai ter mais facilidade. Mas nós ensinamos desenho e impressão 3D para crianças a partir de 12 anos de idade. Então, nós trabalhamos com softwares que são extremamente rápidos de serem aprendidos, então não requer uma formação, uma qualificação profissional muito específica para ensinar isso. Só requer mesmo fazer algumas qualificações dentro da área de impressão 3D e dentro da área de desenho. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Pois não, Kazumi. Ô, João, você mostrou lá para trás o modelo anatômico lá, que até a língua sai para fora.
Eu queria saber o seguinte, é possível você ir fazer impressão de modelos anatômicos para fins educacionais, já que é o tema que nós estamos falando agora? A partir, por exemplo, você pega um órgão qualquer, tira uma tomografia computadorizada ou qualquer coisa parecida, um tipo de scanner, sei lá o que seja, e a partir disso você reproduzir em 3D? Aqui, ó, aqui é um exemplo de um pulmão impresso em 3D, Kazumi. A tua pergunta é muito legal, porque o seguinte, é possível e é feito já, com frequência isso. Muitas universidades, eles já existem muitos órgãos prontos, né? O pessoal tem lá um modelo de silicone já de coração, de pulmão, tem alguns modelos de ossos, né? Mas o que a gente, quando a gente tem contato com as faculdades de medicina, por exemplo, o que é o curioso? Que imprimir uma tomografia, uma ressonância magnética em 3D de um órgão real é muito mais interessante para eles do que desses órgãos prontos. Porque, por exemplo, a pessoa tem um tumor no pulmão, tem um aneurisma na cabeça, geralmente não tem modelo pronto com defeito, que é o que eles precisam, né, entre aspas, né, os médicos precisam consertar, né? Então não adianta ele ter só o modelo do órgão perfeito, ele precisa ter um modelo também de um órgão com problema, para saber como tratar, para saber como proceder. E é muito comum também o uso de impressão de órgãos como um processo pré-operatório também. O pessoal já imprime o órgão para estudar como vai ser feito o procedimento naquele órgão. Tá? Uns 2 anos atrás, mais ou menos, teve umas gêmeas siamesas que elas nasceram com a cabeça colada. E eles tinham que fazer a cirurgia para separar essas gêmeas. E o que aconteceu? Eles fizeram exatamente a ressonância da cabeça das gêmeas, né, do crânio das duas, para estudar como iam proceder na cirurgia. E essa possibilidade de imprimir esse crânio tão realístico fez com que eles conseguissem economizar 8 horas de cirurgia. A cirurgia era para ter demorado, se eu não me engano, 32 horas, caiu para 24 horas. E por que caiu isso? Que, por exemplo, eles falaram que quando eles iam fazer a cirurgia, a própria posição que eles iam começar a cirurgia dessas gêmeas, elas iam estar deitadas de barriga para cima. E eles perceberam que era melhor que elas começassem a cirurgia de barriga para baixo, porque daí eles só teriam que virá-la uma vez só. Né? Que se ela tivesse de barriga para cima, eles iam ter que virar ela de cabeça para baixo para fazer todo o corte que tinha que fazer, e depois iam ter que virar de cabeça para cima para dar prosseguimento. Então era melhor já começar de cabeça para baixo. Né? Teve lá algumas artérias, por exemplo, que eles não tinham pensado em alguns instrumentos para isolar aquelas artérias durante a cirurgia. Então, na simulação, eles perceberam a falta de alguns instrumentos, que no momento da cirurgia, os instrumentos estavam disponíveis. Então, hoje é extremamente isso que você perguntou, é extremamente utilizado já de se imprimir órgãos que foram digitalizados. Ok, só uma coisa, e você faz alguma coisa dessa? De imprimir órgãos, essas coisas? Não, a gente imprime modelos que já estão prontos, né? Se a gente recebe o modelo, a gente tem condição de imprimir. Eu não tenho uma impressora, por exemplo, uma PolyJet, daquela que consegue imprimir com texturas diferentes, né? Mas a gente consegue imprimir um órgão com a cara dele mesmo. Eu tenho vários aqui impressos. Cérebro, coração, pulmão. Ok. Adiante esse assunto de você, depois no privado. Tá joia, Kazumi. Obrigado pela pergunta aí. Ô, João Bitinas. Pois não, Bitinas. Posso fazer uma pergunta? Claro. Posso compartilhar uma coisa? Bem, existe uma questão que é muito latente na indústria e agora cada vez mais presente no meio social, que é o impacto ambiental das tecnologias. Né? O que você poderia dizer sobre o impacto? Ô, Bitinas, o teu microfone fechou e cortou a última parte da tua pergunta. Você perguntou qual que é o impacto ambiental gerado? Isso, gerado pela tecnologia de 3D. Bom, existem a maioria dos... Pois não, Kazumi? Complementando a pergunta dele, por exemplo, do Bitinas, por exemplo, o scrap ou os restos que sobram da impressão 3D, ela é reciclável? Então,
já emendando as duas perguntas, então. O primeiro impacto, né, causado na impressão 3D é que, primeiro, ela tem uma questão do desperdício de material, né? Na impressão 3D, ele é extremamente reduzido se comparado com os processos convencionais. Por mais que você pegue lá um bloco de aço, você usine, você pegue todo aquele cavaco que sobrou, que foi removido da peça, e você leve novamente para ser fundido, existe uma perda no meio desse processo, existe um desperdício enorme de material. A impressão 3D, a manufatura aditiva, ela só põe material onde vai existir peça. Então, ela tem um desperdício dela é mínimo. Existem alguns pontos que você tem que colocar um pouco de material a mais, os suportes que eventualmente você tem que criar, mas isso aí não chega a ser 1% a 2% da peça. Então, o primeiro grande impacto que tem aí é o excelente aproveitamento que a impressão 3D tem em relação a outros métodos. Alguns materiais da impressora 3D também, como o Kazu me perguntou, eu posso reaproveitar, né? Então, por exemplo, essas impressoras que geram impressão 3D através de pó, que você sinteriza o pó ou que você cola o pó, não importa, todo aquele que não foi utilizado, ele é reaproveitado, né? Ele não se perde. Então, ali praticamente você não tem desperdício nenhum de material. E ainda existem alguns materiais de impressão 3D, o PLA, por exemplo, que hoje é o material mais comum utilizado, todo o resíduo do PLA, ele pode, por até 7 vezes, ser reprocessado e transformado novamente em filamento para você utilizar. E digamos ainda por cima que o PLA seja descartado no lixo, não seja colocado na parte de reciclagem correta, o PLA ele é um material de origem orgânica. O PLA ele é um material que ele é gerado a partir de fontes de fibras de resto de cana, milho, soja, enfim, quase qualquer vegetal que gere muito bagaço, o pessoal consegue utilizar, remover fibras desses bagaços e criar o PLA. Então, o que é legal, ele é um material que ele é sustentável, né? Ele não tem que ser retirado de fonte, não existe mina, não existe perfuração, não existe nada para você obter o PLA. Ele ainda está aproveitando um material que, teoricamente, ia ser jogado fora, e se for descartado no lixo errado, como ele é de origem biológica, ele se decompõe, né? Ele não é como os plásticos que são de origem de petróleo, por exemplo, que podem demorar 100 anos para se decompor. Se você pegar uma peça de PLA e jogar lá no meio de um lixão, ele vai ser consumido por bactérias em 3 ou 4 anos. Então, não sei se eu respondi as perguntas de vocês, mas basicamente esses são os impactos. Os impactos são extremamente positivos pelo aproveitamento do material e ainda pela reciclagem e decomposição fácil dos materiais de impressão 3D. Ok? Obrigado aí. Mais alguma pergunta? Podemos seguir? Tem mais pergunta no chat aí, João. No chat, João, mas eu vou deixar para fazer as do chat no final, ok? Tá ok. Pronto. Então, Posso? pois não. Você falou de miniaturas de treinamento. Eu achei super interessante, porque eu, por exemplo, fiz uma vez um treinamento de brigada de incêndio, que eu achei sensacional e muito bem feito. Aliás, foi feito aí na estrada Jaceguava, perto da represa Guarapiranga, e com aqueles tanques enormes, equivalente, por exemplo, a aqueles tanques de armazenamento de combustível ou de óleo que a Petrobras tem aí, e outras coisas similares. E o que me chamou a atenção, por exemplo, na corrida que teve aí, de Fórmula 1, os bombeiros, ou o pessoal, os voluntários estavam lá para apagar o fogo, um deles estava apagando, ele desperdiçou o extintor inteiro, sem nenhuma eficácia. O outro, do outro lado, por onde o cara saiu, estava no lugar certo. Então, por exemplo, fazer algumas miniaturas dessa para treinamento, para mostrar em sala de aulas até, e como fazer, extinguir um incêndio, por exemplo, que eu não preciso ir até um sítio, uma instalação como eu fiz, para mostrar como é que você ataca o fogo, na base do fogo, não em cima, esse tipo de coisa.
seria interessante para desenvolver alguma coisa nesse sentido. É possível você fazer isso? Olha, desenvolver, por exemplo, se você pensar, né, que um tanque de um extintor, ele é metálico, geralmente ele é feito de chumbo, né, ele é pesado, e você pegar e poder, durante o treinamento, utilizar o impresso em 3D, que vai ser muito mais leve e tudo mais, é viável de você fazer, né? Eu não sei bem assim, se a gente pensar que vai haver a necessidade da funcionalidade mesmo do equipamento. Não é nem o extintor, é a instalação, por exemplo, um tanque pequeno, algumas coisas menorzinhas, talvez, para como é que você vai o fogo, tudo isso, para demonstrar num lugar ambiente pequeno. Sim, é válido. Até dá para adaptar com outras coisas, não precisava ser no sistema 3D, mas de qualquer maneira, essa parte de treinamento aí eu achei super interessante e onde cabe isso aí. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Tranquilo? Vamos seguir, então, aqui. Muito bem. Eu vou falar um pouquinho, bem rapidamente. Nosso foco era educação e indústria, mas eu vou dar umas pinceladinhas aqui em algumas outras áreas que são bastante utilizadas também a tecnologia da impressão 3D. Então, primeiro eu vou falar de medicina e saúde, né? Então, hoje é muito comum o pessoal não fazer mais os moldes, né, de dentista, aquele que colocava uma massa na tua boca, se tinha que morder aquilo, era uma sensação horrível, né, de você fazer aqueles moldes. Hoje os dentistas mais modernos já estão escaneando a boca, né? O scanner de bocal, ele parece uma escova de dente que o dentista passa dentro da tua boca, obtém todo o desenho da tua arcada, inclusive colorido, porque ele consegue depois, no modelo 3D no computador, verificar não só se você tem cárie, se você tem mancha, se tem alguma trinca no teu dente, e depois imprimir um modelo da tua arcada para fazer estudo de colocar um aparelho, para fazer estudo de um implante dentário ou de um tratamento qualquer. Já se pode imprimir, inclusive, os próprios dentes. Existem materiais que eles têm quase que a mesma resistência do nosso dente para fazer implantes dentários já com dentes que tenham exatamente um desenho que acompanhe os desenhos dos teus dentes, né? Esse vermelhinho é um capacete aí que é semelhante àquele cinza que eu mostrei antes, da ACD, é um capacete de proteção para algumas crianças que elas nascem com algumas deformidades na cabeça. Órtese, tá vendo essa órtese amarela? Já está sendo muito utilizado no lugar do gesso, quando o pessoal quebra algum osso, porque esse tipo de órtese, ela é perfurada, ela é arejada, a pessoa pode tomar banho com ela, é muito mais confortável do que aquelas órteses de gesso que são usadas normalmente. Aí você perguntou para a Kazumi se dá para imprimir órgãos, aí está mostrando o cérebro impresso, ossos do corpo impresso, e por final ali a gente tem inclusive depois eu vou mostrar essa mãozinha aqui para vocês, cadê aqui, ó? Né? Que é uma prótese para pessoas que perderam os dedos ou nasceram sem os dedos. Depois eu vou mostrar elas com a tela ampliada para vocês. Na área de design, né? Então, é muito importante você poder, se você vai estar desenvolvendo algum modelo que a parte estética dele é muito importante, antes de você mandar fazer um molde para produzir, é interessante você pegar aquele modelo na mão, você sentir se a anatomia daquele desenho é bom, se aquele desenho que muitas vezes você olha no computador e está parecendo bonito, quando a peça se materializa, nem sempre é tão bom. Ou, às vezes, é melhor do que aquilo que você pensou que ficaria. Então, aqui um exemplo, aqui tem 3 garrafinhas, essas 3 garrafinhas são muito bonitinhas, mas essa do meio, para quem tiver um dia a oportunidade de vir aqui na Delta e pegar, ela parece uma pinha, toda espinhuda, ela é muito ruim de pegar, no entanto, ela é muito bonita de ver, né? Eventualmente, alguém poderia achar que o projeto estava muito bom e mandava fabricar aos milhares essa aí, ia ser um fracasso, né? Na parte de arquitetura, né, o pessoal fazer maquetes utilizando a impressão 3D é um processo hoje super rápido. Antigamente, o pessoal que fazia cursos de arquitetura, alguns cursos de engenharia que precisavam gerar maquetes, era um suplício, né? Ter que fazer com chapinha de madeira, com um monte de coisinha aí alinhando. Hoje, com a impressão 3D, você simplesmente pega um desenho pronto e manda para a impressora.
define escala, tudo mais, e já sai pronto o teu desenho. E, bom, a conclusão, né, que a gente chega de tudo isso que nós vimos aí em educação, indústria e algumas outras áreas, né? O desenvolvimento de todas as atividades, seja do ramo industrial, medicina, design, arquitetura, entre outras tantas que podem usufruir da tecnologia de impressão 3D, na melhoria e agilidade dos projetos. No entanto, todas, para se atingir um estado de excelência, é necessário um profissional que, desde os primeiros anos de aprendizado, se familiarize com o uso da mesma, né? É muito importante que os alunos saiam da escola já conhecendo impressão 3D, porque nas empresas é uma realidade hoje total. Hoje, eu diria que dentro da área industrial, é muito raro ter uma empresa que não tenha uma impressora 3D. E é muito raro Acho que travou aí, né? Eu acho que o um João profissional travou. essa parte da educação dentro da área de impressão 3D. E agora, só para fechar, vamos ver aonde pode chegar, onde chegaremos aí, onde já chegamos, né? Com a impressão, que sem a impressão 3D, projetos como esses que a gente vai ver agora não seriam possíveis. Então, pessoal, esse exemplo aqui que eu coloquei desses robôs, vocês perceberam que o robô ele começou lá com um projetinho que só tinha uma perninha, uma bolinha para fazer um contrapeso na ponta, e aquilo foi crescendo, se desenvolvendo, tornou esses robôs aí que dão voltas, piruetas no ar, e aí isso aí está sendo desenvolvido pela Disney, que é para substituir os dublês. Um dos maiores problemas aí que os pessoal que faz filme de ação tem é que volta e meia sai um dublê quebrado de alguma cena. Então, eles estão querendo trocar os robôs. Vocês perceberam um robô ali que ele deu um mortal para trás e depois ele deu um mortal para trás, se desequilibrou e caiu para frente, né? Isso tudo faz parte do processo de desenvolvimento. E peças têm que ser reprojetadas a todo momento em projetos como esse. E você reprojetar uma peça e produzir essa peça, os tempos são muito grandes. Então, a ideia da fabricação em impressão 3D é exatamente para poder fazer processos e nós termos uma redução de tempo muito grande, né? O que a gente sempre fala é o seguinte, a impressão 3D, ela materializa ideias. Então, não existe o que você puder imaginar que não possa ser impresso numa impressora 3D. Ela não tem limitação alguma de geometria. Você pode ter um furo torto no meio da peça, que ela vai fazer um furo torto no meio da peça, que você não teria como fazer em processos convencionais. E muito obrigado a todos aí que participaram. Era isso que a gente tinha para expor para vocês. Aí, quem quiser anotar os meus contatos, fique à vontade, pode me ligar, mandar e-mail, WhatsApp, fique à vontade aí para falar comigo. Quero mais uma vez agradecer a presença de tanto... Oi. Tem duas perguntas aqui no chat, João, vou ler para você. Ok. A primeira é do Carlos Alberto, que pergunta como diferenciar impressão 3D, manufatura aditiva e indústria 4.0. Bom, a manufatura aditiva
É todo o processo que adiciona material, né? Não precisa ser necessariamente uma impressora 3D. O próprio processo de injeção de plástico é uma manufatura aditiva. Você está colocando material para criar uma peça. A impressão 3D, basicamente, você pode falar o seguinte: o que é uma impressão 3D? É qualquer tipo de peça que você está fabricando camada a camada. Você está pegando uma peça e está adicionando camada a camada. Isso que é uma característica de impressão 3D. E a impressão 3D, ou a manufatura aditiva, ela é um dos pilares da indústria 4.0. Né? Ela é entre IoT, Big Data, etc., uma série de pilares que tem na indústria 4.0, a impressora 3D é um dos pilares da indústria 4.0. Então, sempre que pensar que alguma empresa está, né, com um projeto, vamos fazer uma indústria 4.0, pode ser ou não que ela venha ter uma impressora 3D, pode ser ou não que ela venha ter inteligência artificial, pode ser ou não que ela venha ter a IoT, mas são pilares importantes que vão se adequar ao tipo de negócio de cada indústria, né? Tem mais uma pergunta aqui com relação à utilização na medicina, mas eu creio que você já respondeu, porque ela foi feita antes da sua fala sobre medicina. E tem alguém também perguntando, se é o Marcos Shimano, se a palestra será disponibilizada. Sim, nós estamos gravando a palestra e provavelmente na semana que vem a gente já deve disponibilizar o link dela para ser assistida pelo YouTube. Acho que era isso, João. Aqui não temos... não, temos mais uma aqui. Se você está realizando algum trabalho para testar a resistência mecânica dos diferentes tipos de materiais. É do Marcos Shimano também. O Marcos, eu particularmente não, eu não disponho de equipamentos de teste de resistência, de tração, compressão, torção, tudo isso, mas existem aí diversos estudos já feitos com diversos materiais que estão disponibilizados na internet. Se você buscar lá no Google testes com materiais de impressão 3D, você vai encontrar. Era isso que nós tínhamos aqui, João. Ok. Aqui nós estamos encerrando aqui a palestra, mas eu vou continuar aqui. Quem quiser ver algumas peças que eu tenho disponível, eu vou abrir a tela agora para mostrar. Quero agradecer muito a presença aí de todos vocês. Temos espectadores internacionais, meu amigo Ricardo, lá do México, está assistindo, outro expert em impressão 3D também. Né? E, enfim, quero agradecer a todo mundo aí pela participação. Quem quiser continuar mais um pouquinho aí, eu vou mostrar agora algumas peças, tá ok? Quem não puder continuar, agradeço pelo fato de ter assistido. E assim que a gente tiver a palestra disponível, a gente está passando o link para todo mundo que participou, tá ok? Só mais uma coisa aqui, João. Algumas pessoas perguntaram aqui no chat como podem fazer para fazer doações para a ESB. Eu coloquei o link, vou colocar novamente o link do site da ESB. Podem acessar no site, tem link direto para doação. Apenas já coloquei, mas vou colocar novamente aqui. Obrigado. Vamos fazer o seguinte: contribuições para a ESB é algo muito importante. Então, vamos compartilhar aqui a tela. Ó, pessoal, www.aesb.org.br. E no cantinho... Ô, João, oi. deixa eu só aproveitar aí, agradecer a todo mundo que está aí, mas eu também queria agradecer aí a presença dos garotos aí que participaram da palestra hoje. A Jaislene, a Caroline, o Vinícius, o Renan e a Vitória. Beleza? Muito obrigado para vocês, garotada, assim que eu gosto. Aqui, pessoal, a gente tem aqui um itemzinho aqui que chama contribuições do nosso site. Você entrando ali em contribuições, você vai ter os dados para transferência aqui da ESB. Não está marcado aqui, pessoal, mas o nosso CNPJ é Pix também, tá? Então, quem quiser fazer uma transferência por Pix, ou pode utilizar o PagSeguro, você determina o valor que você quer doar. Agradeceremos muito as doações que vão incrementar muito todos esses projetos que vocês viram que a ESB fomenta, né? E agora eu vou colocar minha câmera aqui em tela grande para mostrar para vocês alguns desses
objetos que a gente pode imprimir, né? Que são bem interessantes. Tudo bem? Estão me vendo em tela grande aí, pessoal? Sim. Então, tá jóia. Bom, eu vou também tirar essa tela de fundo aqui, porque ela atrapalha um pouco a visualização. Deixar sem tela de fundo, assim fica melhor. Muito bem. Então, pessoal, aqui, por exemplo, na parte de educação, né, vamos ver o quanto a impressão 3D pode engrandecer. Aqui é um exemplo de um pulmão, né, que nós imprimimos em 3D. E uma curiosidade, né? Só depois de eu ter trabalhado com impressão 3D, que eu fui ver que um pulmão ele tinha um buraco aqui no meio dele, né? Ele tem essa parte vazada, que eu só fui entender que o coração era encaixado aí depois que eu imprimi um pulmão de verdade, né? Todos os estudos que eu tive durante anos na escola, não sei se eu sou muito burrinho ou se realmente só com fotos, só com imagens, aí não dava para a gente entender isso. Então, graças à impressão 3D, hoje o Alexandre sabe que o pulmão tem uma área vazada, que o coração é encaixado dentro do pulmão. Eu sempre imaginei 2 órgãos distintos, né? Mas o pulmão e o coração quase que formam um órgão só. Vamos imaginar uma outra coisa. Você está aprendendo lá na aula de história sobre um castelo lá na Alemanha, por exemplo. O que você acha que vai ser mais legal? Você ver as fotos do castelo ou você pegar um castelo como esse aqui e olhar todos os detalhes dele? Você vai entender, olhando esse modelo 3D, por que as torres do castelo, de um lado elas são baixas, do outro lado a torre ela é tão alta, né? Por quê? Porque esse castelo estava sendo postado num local que do lado da torre alta tinha um morro, do lado das torres baixas tinha um vale, elas não precisavam ser tão altas para observação, né? Então a gente tem aqui, imagina a diferença do aprendizado você ver um objeto como esse. Agora vamos imaginar do quesito indústria, desenvolvimento de um produto novo. Eu tenho aqui um diferencial de um automóvel. Vocês estão vendo aí que é um diferencial, tem um monte de engrenagens conectadas. Imagina pegar um projeto desse que eu vou começar do zero, e esse diferencial, eu vou ter que usinar essas engrenagens, eu vou ter que fundir a carcaça. Isso aqui é um projeto que, assim, no mais otimista das projeções, ele demoraria 6 meses para eu ter isso aqui em mãos e testar se aquele meu projeto deu certo, se as medidas com que eu calculei, as engrenagens, os eixos, iam ser compatíveis. No entanto, com a impressão 3D, eu consigo ter esse modelo no dia seguinte. Isso aqui deve ter demorado aí umas 8 a 10 horas para ser impresso. Então, imagina eu terminar hoje, no final do dia, o projeto do diferencial. Amanhã de manhã, quando eu chegar aqui, tá as peças prontas lá para eu montar. E se deu algum erro, deu alguma diferença de medida, eu vou corrigir amanhã o desenho de uma engrenagem ou de alguma outra peça, reimprimir essa peça no dia e ficar pronto no mesmo dia. Então, imagina a redução de tempo para desenvolvimento de produtos novos que a gente tem, o ganho que a gente tem na impressão 3D. Tá? Uma outra coisa curiosa aqui, ó. Isso aqui, não sei se vai dar para perceber, isso aqui é uma malha, tá vendo? Uma malha toda molinha. Ela foi impressa numa impressora 3D. Né? A gente está chegando ao ponto que a impressora 3D me permite fazer um tecido utilizando impressão 3D. Tá? Então, o pessoal já está projetando que no futuro a curto prazo, você vai chegar numa loja, vai tirar a roupa lá, vai passar um scanner no teu corpo e eles vão imprimir uma roupa exatamente das tuas medidas, tá? Com todas as tuas curvas, todos os teus traços vai sair uma roupa perfeitamente adequada para vocês. Eu tenho uma peça que eu não sei se vai dar para ver, né? Vamos tentar. Essa pecinha aqui é uma esfera que foi feita numa impressora 3D de metal, ela é uma esferinha de aço. E eu não sei se dá para vocês perceberem o nível de detalhe que tem nessa peça. Tá ok? Então, é mais ou menos o tamanho de uma bola de gude, um pouquinho maior que uma bola de gude, essa peça, e ela foi feita em impressão 3D metálica. E aqui a gente tem, que eu ia mostrar para vocês, é uma prótese. Tá? Essa aqui é uma prótese feita de um projeto, tem um projeto na internet que chama-se Mão 3D, que eles disponibilizam esses projetos
com diversas variações, pessoa que tem um dedo, 2 dedos, não tem nenhum dedo, né? É um projeto que você prende essa prótese na mão de uma pessoa e quando ela dobra o pulso, a prótese ela faz o movimento de fechar e a pessoa consegue segurar alguma coisa. Então, esse é um projeto que, se você fosse encomendar numa clínica ortopédica para produzir uma mão como essa aqui, provavelmente essa prótese não custaria menos do que uns R$10.000, né? E para uma criança, por exemplo, essa prótese ela dura só 3, 4 meses. Com o crescimento da criança, aquele ajuste deixa de existir. Então, nesse projeto Mão 3D, eles disponibilizam uma prótese impressa numa impressora 3D como essa aqui, deve custar em torno de uns R$350, R$400 no máximo. Então, imagina você ter que estar trocando de prótese, pagando R$400 aí a cada 3 meses, ou você pagando R$10.000 a cada 3 meses, né? Então, a impressão 3D possibilita, inclusive, essa inclusão de pessoas que não poderiam ter uma prótese poder passar a ter. Ok, pessoal? Eram esses os tópicos aí que nós tínhamos para passar. Continuo à disposição para perguntas aí de vocês. E muito obrigado a todos aí que participaram. Parabéns, João. Muito boa palestra. Obrigado, Marcão. Excelente, João. Parabéns. Obrigado. Valeu. Ô, João, parabéns. Oi. Muito bom, João. Parabéns. Obrigado. Parabéns, João. Espetacular. Parabéns mesmo. Valeu. Prazer em vê-lo. Até a próxima. Te contato. Valeu, Sarquis. Um abraço. Obrigado. Excelente, João. Parabéns, cara. Valeu, Bitinas. Agora excursão na Delta para ver todas as peças, hein? Fiquem à vontade para vir. Com direito a pastel. Se vier de Só na, quinta-feira, tem direito só na a pastel. quinta-feira. Eu quero hambúrguer. Aí você pode vir qualquer dia da semana que você quiser, Kazumi. Hambúrguer tem de monte por aqui. Pastel que é só de quinta. João, parabéns até terça, se Deus quiser. Parabéns, muito boa a tua palestra, muito boa. Obrigado. Ó, o Alexandre, meu outro xará aqui, vai estar dividindo comigo aí exatamente uma palestra parecida com essa de hoje, só que ela é focada em indústria 4.0. Nós vamos estar fazendo essa palestra na próxima terça-feira pelo CEAGRAN, que é um centro de estudos avançados montado por uma equipe lá da FEI, e depois eu vou passar para todo mundo aí o link para assistir essa palestra também, quem quiser focar na indústria 4.0. Obrigadão, Alexandre, pela participação. Eu agradeço, olha, parabéns, é muito legal a tua palestra, muito boa, e eu achei que foi, assim, perfeita, vamos dizer, a sequência de aplicações que você mostrou. Eu estou até com medo de dividir com você terça-feira lá, acho que eu vou entrar calado dizendo que eu estou com dor de garganta, viu? Que eu não vou poder falar nada. O Alexandre, eu fui moderador de uma palestra que o Alexandre fez junto com o Haroldo sobre inteligência artificial para a indústria 4.0. Quem perdeu, depois eu vou passar o link para assistir, que está gravado no YouTube também. Foi sensacional. Legal. Muito obrigado. Okay, olha, pessoal. Parabéns, fiquei muito feliz de ter me convidado e sempre que você for falar, pode chamar que eu estou aprendendo bastante com você aí, tá bom? Obrigado, Xará. Parabéns pelo projeto de vocês da ESB também, muito legal, parabéns. Obrigado, um abraço. Bom fim de semana para todos. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau. Viu, João? Uma pergunta. Você falou que é terça-feira que vem que vai ter essa palestra da CEAGRAN, né? CEAGRAN, isso. E você tem... Isso aí tem link? Eu posso entrar lá e me... Se você chegar no YouTube e digitar CEAGRAN com C, você cai no canal do CEAGRAN. Tá. Agora, se você anotou meu telefone aí, e quiser me passar um WhatsApp, eu te mando o link direto da palestra. Tá bom. Tá bom? Combinado. Obrigado. Muito obrigado, João. Muitas graças, Ricardo. Que bom, o Ricardo foi uma das pessoas, junto com o Emanuel, que eu fiz curso na MakerBot, conheci o Ricardo lá em Nova York, quando a gente fez o curso de especialização aí nas impressoras 3D. É um grande amigo aí, parceiro de tomar café da manhã reforçado, né, Ricardo? Obrigado. Obrigado a você. Então, uma boa noite a todos aí. Obrigado, viu? Boa noite, Flávio.
Parabéns. Um abraço, Aparecido. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Um abraço, hein? Parabéns. Valeu, Xará. Até breve. Parabéns, João. Excelente palestra, hein? Obrigadão, Gustavo. Até mais. Até mais. Parabéns, João. Tudo de Obrigado, bom. Patrícia. Valeu. Ô, João, valeu aí. Obrigado, viu? Obrigado a você, Carlos. Até a próxima. Abraço, tudo de bom para você aí. Obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, então eu vou encerrando aqui. Vou fechar a sala. Obrigado aí pela presença de todos. Tchau, tchau.